Mas aí, tipo, se vocês não entenderem, não fiquem muito noiados com isso, não, porque no final você só precisa decorar. Só precisa decorar aquela resposta lá que tinha lá. Mas vamos lá, né? Vocês querem, então bora. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, não, mas é assim, ó. A equação de segundo grau é o quê? Em esse formato que nem eu tinha mostrado antes. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Certo? O A, B e o C são números. São numerozinhos. E o que a gente fazia quando a gente resolvia uma equação no primeiro grau? A gente deixava o x sozinho. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Deixar o x sozinho também. Então, vamos lá. Tá. Eu vou pular o passo a passo que eu estava fazendo antes, porque, que nem eu falei, essa demonstração aqui é bem opcional. Não precisa decorar isso aqui. Então, eu vou deixar ax ao quadrado mais bx é igual ao quê? É igual ao menos c. Por quê? Porque eu subtraí c dos dois lados. Então, aqui ficou zero. E aí, do lado direito ficou menos c. Certo? Agora, o que eu vou fazer, minha gente? Tô pensando como é que eu explico. Uma dúvida, professora. Diga, Nick, diga agora. O que foi? Pior que, tipo, é pra copiar? Não, porque esse aqui é opcional, Nick. Só copia se quiser, mas é bem opcional. E tem um passo que envolve produtos notáveis. Eu não sei se vocês sabem produtos notáveis. Oi, Kinshin. Boa noite. Eu gostava bastante de produtos notáveis, aí eu sei. Aí, gente, o x, o que eu vou fazer? Eu quero deixar esse x quadrado mais isoladinho. Então, eu vou me livrar desse a aqui. Para se livrar desse a, o que que a gente faz? A gente divide na esquerda e na direita, tudo por a. Então, vai ficar x ao quadrado mais b sobre a vezes x igual a menos c sobre a. E aí, o que que acontece? O Bhaskara, ele era que nem eu. Ele gosta de produtos notáveis. E aí, tem um produto notável muito famoso. Bhaskara realmente existiu sim, ele é uma pessoa. Tem um produto notável muito famoso. Quando você vai estudar produtos notáveis, esse é um dos primeiros que você aprende. O que é produto notável? São multiplicações famosas que as pessoas gostam de fazer. Aí um produto notável muito famoso é esse aqui. Quando você tem dois números, a mais b ao quadrado. Não, não é duas vezes dois, Jesus. Quando você tem a mais b ao quadrado, a gente tem uma solução pronta. Dá para resolver no passo a passo, fazendo a distribuição, mas eu vou pular essa etapa, porque senão ia demorar muito. Mas se vocês quiserem fazer na mão, é só fazer a mais b vezes a mais b. Aí multiplica tudo por a, tudo por b, soma tudo, tarará. Aí no final vai dar a ao quadrado mais 2ab. Sim, eu sei a mais b ao cubo, Rafa. Eu gostava muito dessa matéria.
A mais B mais B ao quadrado. Essas duas coisas são iguais. E que esse é outro produto notável. Essas duas coisas aqui são iguais. Tá? Então, o que o Bhaskara queria, minha gente? Ele queria que isso daqui virasse um produto notável. Era isso que ele queria, minha gente. Hey. Aí, para fazer isso, o que tá faltando? O que tá faltando? Dá para ver que a gente já tem uma coisa parecida com isso daqui. Essa primeira parte. O que tá faltando? Tá faltando essa segunda partezinha. Aí o Bhaskara ficou pensando, ai, como é que vira isso? Como é que fica parecido com isso aí? O que tá faltando? Tá faltando? Tá faltando isso daqui. Aí, ó. Ui. X ao quadrado. Mais B sobre A. X. Aí, pra ficar parecido com esse aqui, vocês estão vendo que é 2AB. O ruim é que ficou com as mesmas letras, né? Acho que vai confundir. Eu devia ter colocado outras letras, foi mal. Digam letras, sei lá. W. W ao quadrado. Mais 2W. Z. Mais Z ao quadrado. Só pra ficar com outras letras, porque aqui tem A e B, aí sei lá, vai que dá um nó. Tá. Vamos lá. Isso aqui parece com isso aqui, certo? Não parece? Parece, ó. Parecem, são parecidos, são primos. Então, se eles são parecidos, olha só, vocês estão vendo que o X seria parecido com o W, certo? E aí, quem que seria o Z? Quem que seria o Z? Se a gente deixar considerando que o X é igual a o X, e esse segundo termo é 2W vezes Z. Ou seja, 2 vezes X vezes alguma coisa. Então, o Z seria B sobre 2A. Estão entendendo? Que aqui tem esse doisinho. Então, aqui seria... O Zzinho seria B sobre 2A. Ou seja, aqui desse lado ficaria faltando esse término. O B sobre 2A ao quadrado, que ficaria B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Uou! Foi isso que o Bhaskara fez, minha gente. Ele só queria que ficasse bonito. E aí, quando você soma uma coisa no lado esquerdo, você tem que fazer o quê? Somar no lado direito. Oh! E aí, o lado direito ficava menos C sobre A. O que a gente fez? A gente somou o lado esquerdo, vamos somar do lado direito. Mais B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Então, gente, foi isso que o Bhaskara fez. Ele quis deixar... Ele quis usar produto notável, porque produto notável é muito divertido. Tem muitas coisas que para encontrar uma equação você acaba usando produto notável, porque deixa mais fácil. E aí tá, a gente conseguiu deixar desse formato. Mas vocês percebem que esse formato aqui é igual a esse formato de cima? Então a gente vai botar no formato de cima, que é bonito, que é o produto notável. Aí é só isso, ó. Foi isso que ele fez, ó.
Então a gente transforma esse coisa feio aqui nesse negócio bonito. Aí fica x mais b sobre 2a. Tudo isso ao quadrado. Olha que lindo. Oh, tadã. Virou um produto notável. Gente, o produto notável é muito divertido, eu juro. Tem o x, tem o a mais b ao quadrado, tem o a menos b ao quadrado, tem o a mais b vezes a menos b, tem o a mais b ao cubo, a menos b ao cubo. É divertido. Tá, então eu vou ser muito sincera, eu não entendi nada. Então é que eu não tô fazendo passo a passo, Silvia. Se eu fosse fazer passo a passo, eu explicava passo a passo o produto notável. Mas eu não tô fazendo, eu tô só jogando aqui pra vocês verem que existe a explicação. Esse aqui eu tô sendo mais rápida mesmo, porque não precisa entender não, no final é só decorar a forma. Oi, Diego. Tá bom. Agora do lado direito a gente tem essas duas fraçõezinhas aqui. Aí, fração sempre é bom a gente juntar, ficar um negócio só. E aí vai ser isso que a gente vai fazer, juntar essas duas fraçõezinhas aqui. Obrigada, A S. SXXD has gifted a sub to MR Silver 779. Eba, obrigada pelo sub possível. É bom que ele não pega propaganda enquanto estuda. Muito obrigada. Aí, minha gente, pra ficar com o mesmo denominador, a gente vai deixar os dois denominadores iguais. 4a ao quadrado. Aqui já tem a, então multiplica em cima por 4a. 4ac mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Alguém tá entendendo? Diz que alguém tá entendendo. Alguém tá entendendo? A dedução de máscara. Ó, o Gio não tá entendendo, ainda bem, porque senão eu ia ficar nervosa. O D4 tá entendendo, vovó. O pastel não tá entendendo. Ué, se tu é engenheiro formado, meu filho, tu tem que ter isso aqui na ponta da língua. Ô, fresco. Ó, o Bach é engenheiro de verdade. Mostra pra eles, Bach. O Bach tá entendendo. Certo. O que aconteceu? A gente consegue juntar, né? Porque tá com o mesmo denominador. E aí, vou trocar a ordem pra ficar mais bonitinho. Aí fica B. Só acho que Bhaskara não tinha o que fazer. Então, naquela época não tinha mesmo, não. Não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha TikTok, não tinha o que fazer mesmo, não. As pessoas iam pra matemática. Era divertido. 4a ao quadrado. E agora, minha gente, o que faz? O lado esquerdo está elevado ao quadrado. Para se livrar desse ao quadrado no lado esquerdo, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar a raiz quadrada. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Um número elevado ao quadrado, por exemplo, 4. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 4? Você vai falar 2. Mas não é só 2. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4 também. Então aqui a gente tem que levar em consideração isso, que
Na verdade, não é direto a raiz quadrada. Aqui a gente tem que pensar, esse número elevado ao quadrado dá esse número. Então, pode ser mais ou menos a raiz quadrada desse número. Vai ser igual ao que está aqui dentro. É um detalhezinho. E aí, por isso que a equação do segundo grau tem duas soluções. Sim, Bhaskara era indiano. Aí dá a raiz de tudo isso aqui. Eta. B ao quadrado menos 4AC. Tive a S. Da onde veio aquele 9? Não tem nenhum 9. Isso aqui é um A. Provavelmente é um A. Aqui minha letra tá ficando feia. Sobre 4A ao quadrado. Entendi, a S foi uma matéria bem tranquila comparada às outras que eu tive. Aí, minha gente, a raiz de uma fração é a raiz do denominador sobre a raiz. Calma. A raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Ou seja, você tira a raiz em cima e embaixo. E o que acontece? X mais B sobre 2A é igual a mais ou menos. Caramba, esse já não lembro de nada, sabe mais que eu. Já pensou em fazer conteúdo assim pro Shorts? Como é que eu ia fazer isso aqui pro Shorts se cada coisa demorou 1 hora? Raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre a raiz de 4A ao quadrado da raiz de 4 vezes raiz de A ao quadrado, que dá 2 vezes A. 2A. 2A. E aí, o que acontece agora? A gente quer deixar o x sozinho. Então, a gente vai subtrair b sobre 2a, que aí dá zero aqui, e vai vir para esse lado. E aí, para já deixar tudo no formatinho bonitinho, vai ficar menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. Tcharam! E é essa fórmula que você tem que decorar no final, a fórmula de Bhaskara. Só precisa decorar o resultado. Oi, panqueca, foi assim. Bem-vinda. Oi, Silver. Tu gostava disso mesmo? Silver, eu amava. Nossa, eu amava. O professor, ele chegava assim. Eu amava o meu professor de matemática, gente. Ele chegava assim, ele falava: Gente, qual é a fórmula para encontrar, sei lá, a diagonal do quadrado? Descubram. Aí a gente tinha que pensar e descobrir a gente mesma a fórmula. E aí ganhava ponto na prova. Aí eu tentava lá, e aí eu tentava ser mais rápida que o resto da turma. Aí era muito divertido. Desculpa, Araf. Ai, nossa, eu amava esse professor, minha gente. Aí, sério, produtos notáveis eu sempre gostei muito, porque as coisas parecem tão difíceis.
As coisas parecem tão difíceis, mas aí você usa um produto notável e as coisas ficam fáceis. Tipo, a equação de segundo grau. Não parece super difícil? Como é que eu vou resolver isso? Produto notável. Resolveu. Oh, entendeu? Obrigada, Focal. Não sei se é um bom método para ensinar os alunos. Olha, eu acho que é, porque a gente tá tão acostumado a simplesmente receber a fórmula e decorar, que a gente não desenvolve assim o pensamento crítico, o pensamento analítico de ir atrás, encontrar respostas para as coisas. Só para lembrar, para quem fazer discursiva de matemática tem que resolver fazendo esse passo a passo. Não, professor Gabriel. Eu fiz a FUVEST, eu não fiz o passo a passo, não. Eu só usei direto a fórmulazinha de Bhaskara, não precisa não. Você nunca vai precisar usar o passo a passo. Nunca, nem na faculdade. Lugar nenhum vai precisar fazer esse passo a passo, minha gente. Eu acho que é um bom método, já que a Tati lembra disso até hoje. Nossa, D4, eu lembro de um dia que eu tava na escola, aí eu comecei a pensar, como é que descobre o volume de um cilindro? Como é que descobre? Aí, gente, nossa, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando. E aí, eu sozinha consegui descobrir, eu fiquei muito feliz. E aí, eu pensei, são dois círculos, né? É um círculozinho. E aí, como é que descobre a parte do meio? É um retângulo. E aí, o retângulo, o lado dele, um dos lados dele vai ser igual ao perímetro do círculo. E aí, você encontra a área do retângulo. Enfim, fiquei muito feliz. É, lá. Gente, tô vendo o horário, eu tenho que pedir minha janta. Vou pedir meu jantar aqui rapidinho. Obrigada, pombo grelhado. Você vai fazer outra live pra português. Então, tô pensando, né, que já tá tarde. Vai ter que separar. Ai, Matt, o pior é que na faculdade eu desaprendi tudo que eu sabia. Eu gostava tanto de matemática, de ficar pensando em matemática. Mas aí na faculdade eu perdi tudo isso. Por causa do meu curso. Se a gente fizer live de literatura, a gente tira a nota máxima. Não, porque a literatura não cai no Enem, ninguém liga pra literatura. Ai, gente, o lugar que eu ia comer tá fechado. Pior que se eu fosse ensinar história pro chat, eu daria uma dica muito valiosa. Que é a seguinte, minha gente. Assistam Retalha, que é um anime meio gay de história. Cada personagem é um país. E aí você vai estudar história e você fica pensando nos personagenzinhos do anime. E aí fica mais fácil lembrar as coisas, porque você fica imaginando os caras gay lá, brigando, se juntando. Aí você consegue lembrar mais fácil das coisas que aconteceram. Tipo, a França brigou com não sei quem. Aí você tem na cabeça. A França, é aquele personagem lá. Brigou com a Inglaterra. É aquele personagem lá. Eita. Entendeu? Eu já assisti. A menina que eu queria pegar no médio gostava desse anime. Jesus, eu assistia. Eu era viciada nesse anime. E eu não só era viciada, eu fiz as minhas amigas assistirem os episódios. E não só isso. Quando foi ter jogos internos, a gente colocou o nome na camisa. Em vez de colocar nossos nomes, a gente colocou cada um o nome de um personagem de retalha. Aí, tipo, em vez de ter, sei lá,
Bia. Tinha Arthur Clarkland. Seu preferido era o Prússia? Eu me identificava com a Polônia, não sei por quê. Retalia. É tipo Itália, só que Retalia. Pombo underscore grelhado se juntou ao Obrigada! bando. Obrigada, pombo grelhado. Pelo saber, obrigada. Ai, gente, o negócio, o lugar que eu como fechou às 9h30, não acredito. Ai, tô muito triste. Tô muito, muito triste. Mas então, eu, em vez de ter o meu nome na minha blusa dos jogos internos, eu tinha Félix Lukasiewicz. Eu era muito idiota. Aí uma amiga minha tinha Francis Bonefoy. Aí a outra, Arthur Kikland. Aí, enfim. Aí me ajudava nas aulas de história, porque você ficava imaginando os personagens gays. Até hoje eu sei a abertura. Boa noite, Clube, tudo bem? Ô, gente, eu tô tão triste. O que eu como? Fechou meu restaurante porque tá tarde. Eu sou uma pessoa muito triste agora. E minha comida. Tô tão triste. Boa noite, Davi. Bem-vindo. Caramba, boa Epic. Eu quero minha comida. Não tinha Brasil, não, nesse anime. É. Tem mais os personagens da Primeira e da Segunda Guerra. Mas aí é muito bom, sabe? Porque, por exemplo, eu vou pensar assim, tipo, sei lá, num dia qualquer. Eu vou pensar, gente, quais que são os países que são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Qualquer dia, tipo, eu penso assim. Aí quando eu vou lembrar, eu não vou pensar na história, eu vou pensar em retalha. Porque, tipo, se você para pra pensar, às vezes não faz muito sentido. Mas você, lembrando em retalho, você lembra dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Que é a China, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e França. Aí você fica, hã? Por que que tem China? Por que que tem Rússia? Hã? Aí você lembra de retalha. Ah, eles eram amiguinhos em retalha. Caramba. Não tem Alemanha, porque a Alemanha não era amiguinho. Nem a Itália também não era amiguinho. China tá e o Brasil não. É. É porque eram os amiguinhos na Segunda Guerra, que a ONU foi criada em 1948. Aí eram os amiguinhos da Segunda Guerra. O Japão não tá nos membros permanentes, por quê? Porque ele era amiguinho da Alemanha na Segunda Guerra. Os países que são os membros permanentes são os vencedores da Segunda Guerra, não os perdedores. Pronto, gente, pedi minha comida. É. Pior que eu acho que eu já deixei todo mundo traumatizado depois de mostrar a resolução. Mas enfim, gente, só precisa decorar essa fórmula aqui. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Fica repetindo, fica escrevendo, escreve, 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 até decorar. E não esquece quem é quem, né? Porque se você esquecer que essa é a ordem, aí lascou também. Primeiro você tem que deixar a equação de segundo grau nesse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E depois usa essa formulinha aqui para descobrir o x. Mas tem que decorar mesmo.
Não tem muito como fugir. Aí aqui eu botei uns exemplos de solução. O delta D4, o D4 tá perguntando do delta. Tem gente que gosta de justamente trocar esse b ao quadrado menos 4ac pelo delta. A gente chama de determinante. Mas é esse valorzinho aqui, raiz de b ao quadrado. Ah, o delta é dentro ou fora da raiz? Agora eu fiquei em dúvida. Acho que o delta é só o b ao quadrado menos 4ac, né? Sem a raiz. Obrigada, Focal, pelo sub. Focal Boris se juntou ao Muito bando. obrigada pelo sub. Bem-vindo. Se você tiver a equação de segundo grau, você só substitui os números e as letras na fórmula. Exatamente. Você deixa ela nesse formatinho aqui e aí depois só trocar para encontrar o valor de x. Onde aplicamos na vida real? Então, tem duas questões de Enem aqui mostrando. Aí aqui, vocês querem que resolva isso aqui? Ou não? Como é que é? Oi, adeus, estou dando aula de matemática. Ou já vou direto para a questão do Enem? O que vocês querem? Gente, o Danny resgatou Bibiala Bebola. Local, eu fiz isso e explodiu. Bem-vindo. Eu coloquei aqui duas questões do Enem. Tem essa daqui e tem essa daqui. Essa daqui seria um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque ia precisar mostrar o gráfico. A parábolazinha bonitinha. Aí. Mas se vocês fizerem, eu faço também. Aí escolham a primeira ou a segunda. Adeus, tô ensinando pro SAT. Brazilian SAT. O D4 que é a segunda. Gente, pior que o Adeus deve ficar meio maluco vendo o Enem. Porque o vestibular dos Estados Unidos, que é o SAT, ele tem a filosofia totalmente oposta do Enem. O Enem tem esses textões gigantes, a prova é super demorada. O SAT é o seguinte. Eu cheguei a fazer, eu fiz a prova de física. A prova de física, pra vocês terem noção, você tinha 60 questões pra resolver em 50 minutos. Então, você tem mais questão do que tempo. As questões são bem diretas, mas você tem que ser muito rápido pra resolver. E eu fechei a prova de física. Eu fiquei muito feliz, nossa. O gráfico da parábola é aquele que parece uma carinha feliz. Isso, esse mesmo. Por que você virou programadora? Porque é divertido. É avançada a prova? Pior que em matemática, se você faz a prova específica de matemática, cai limite. Então cai coisa complicadinha, assim. E isso, Gu, a carinha feliz é quando o A é positivo e a carinha triste é quando o A é negativo. Aí nesse SAT, que é o vestibular americano, você tem tipo 20 minutos também pra fazer a redação, é bem triste. Bom, vamos lá. Vocês escolheram a primeira ou a segunda questão? Só o D4 respondeu o que eu lembro. Vocês responderam, vocês querem qual questão? A primeira ou a segunda? O Gu escolheu a segunda. Ai, meu Deus, vou ter que mostrar o gráficozinho. Ah!
Tá bom, vamos lá. Ai, leiam a questão. 2017. Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis da mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Representação de viveiro de lagosta em formato... Ah, é o desenhozinho aqui. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Fanta, se você fez o Enem em 2017, provavelmente você viu, você fez essa. Não, Invader. Vamos lá. Deixa eu tirar um print da questão. O N. Aqui está a questãozinha. Vamos lá. O que eu falei que eu gosto de fazer? Eu gosto de sublinhar valores, numerozinhos. Também não, Invader. Tá. Gente, o que a questão quer? A questão quer saber quais que vão ser as dimensões aqui para ter a maior área possível. Ou seja, para esse retângulozinho ter a maior área possível para ter um viveiro de lagosta enorme. Pois é. E aí, gente, qual é a informação que ele dá? Qual é o número que ele dá nessa questão? Ele fala que para cada viveiro, a cooperativa utiliza 100 metros dessa tela, 100 metros lineares, usados apenas nas laterais. Ou seja, esses 100 metros que está falando aqui vai fazer o quê? Vai formar esse retângulozinho da base. Que é justamente o que a gente quer encontrar. A gente sabe que somando os lados vai dar 100 metros. Por quê? Porque vai gastar 100 metros de tela aqui. Certo? Então a gente sabe o quê? Que y mais x mais y mais x dá 100. Por quê? Porque esse lado daqui é x também e esse lado daqui é y também. Como é que eu sei isso? Porque é um retângulo. E os lados opostos do retângulo são iguais sempre. Então a gente sabe que y mais x mais y mais x é igual a 100. Ou seja, 2x mais 2y é igual a 100. Certo? A gente sabe isso. E aí, o que a gente quer encontrar? A gente quer a gente quer encontrar a área máxima. Como é que a gente encontra a área para começar a conversa? A área do retângulo. Base vezes altura. Ou seja, x vezes y. Certo? X vezes y é a areazinha que a gente quer encontrar. A área máxima lá. A areazinha. Tá bom. Gente, o que a gente tem aqui? A gente tem duas equações, certo? Duas equaçõezinhas.
E aí, quando a gente tem duas equações e duas incógnitas, né? Nesse caso aqui, a gente tem x e y. O que a gente faz? A gente tenta isolar uma incógnita. Vamos isolar o x em uma das equações para substituir. Ah, vamos isolar o y para ficar só x, foi mal. Vamos isolar o y para a gente substituir na outra equação. E aí ficar com uma equação só, com uma incógnita só. O que isso significa? Vamos deixar aqui o yzinho sozinho. X vezes y igual a A. Então, se eu dividir por y dos dois lados, x vezes y. Ai, bosta, eu fui falando. Ah, calma, vou dividir por x. Calma. Eu quero deixar o y sozinho. Se dividir por x dos dois lados, A sobre x. Por que a gente dividiu por x? Porque a gente quer deixar o yzinho sozinho. Aí, x vezes y sobre x dá o quê? Dá y. Então, o y é igual a A sobre x. Tá certo? Aí tá bom. A gente tem esse valor. Se o y é igual a sobre x, a gente pode aproveitar esse resultado e usar aqui, ó. A gente troca o y por isso aqui que a gente encontrou. Então, eu vou só trocar. Vai ficar 2 vezes x mais 2 vezes o y, que é o a sobre o x, é igual a 100. Aí vocês vão olhar. Ixi, que coisa feia, né? Tem um x aqui embaixo. E agora, como é que eu me livro dele? Se eu multiplicar do lado esquerdo e do lado direito por x, eu vou me livrar desse x aqui que tem embaixo. Então, eu vou fazer isso, porque é chato esse x embaixo. Vou multiplicar a equação do lado esquerdo por x, 2x mais 2a. 2a maiúsculozão, né? 2a sobre x é igual a... E aí, desse lado, eu também tenho que multiplicar por x. Então, 100x. Tá certo? E aí, multiplicando aqui, a gente faz o... Como é que chama? Chuveirinho, é que vocês chamam? Multiplica o x por 2x mais x vezes 2a sobre x. E aí fica como? 2x vezes x dá 2x ao quadrado mais. Aqui vai ficar 2a vezes x dividido por x. E uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então fica só o 2a. A gente conseguiu se livrar do x embaixo, que estava enchendo o saco. Igual a 100x. A questão tá pedindo o quê, minha gente? Tá pedindo que a área seja máxima, tá? Encontrar os lados para que essa área fique máxima. A área aqui é esse Azinho. Eu vou deixar ela sozinha, porque no final a gente quer descobrir como é que ela vira máxima. 2A é igual a... Para deixar ele sozinho, eu vou fazer o quê? Quadrado. Eu vou subtrair 2x ao quadrado do lado esquerdo e do lado direito.
tá bom? Tem x menos 2x ao quadrado. Aí, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 0. Então, tá certo. Então, aqui no lado esquerdo vai ficar só 2a igual a 100x. Eu vou deixar o 2x ao quadrado primeiro, porque fica mais bonito. O menos 2x ao quadrado. Só troquei a ordem aqui. Menos 2x ao quadrado mais 100x. Pra ficar na ordenzinha bonitinha. Maior expoente pro menor. Mais 100x. E aí a gente quer deixar o A sozinho, porque é o que a gente no final quer encontrar, né? A gente quer saber a área máxima. Para deixar o A sozinho, eu vou dividir por 2 do lado esquerdo e do lado direito. Porque 2A sobre 2 vai dar A. Então, eu vou fazer isso. 2A sobre 2. E eu divido todo mundo do lado direito por 2. Menos 2 quadrado sobre 2 mais 100x sobre 2. E aí, no final, a gente encontrou a área, certo? A área, ela vai depender do x. E resolvendo aqui, fica menos x ao quadrado mais 50x. Só dividir por 2. Aí, minha gente, por que que eu falei que para resolver essa questão seria mais fácil sabendo a questão lá do gráfico, uma função quadrática? Tem uma formulazinha. Eu, quando aprendi equação quadrática, eu sabia a formulazinha decorada mesmo. É para você achar o x que dá o maior valor. Tem a formulazinha que você pode decorar. Eu sabia decorada. Aí, se você quiser, eu falo. Dá para decorar fácil. Mas tem outro jeito de lembrar. Que é o seguinte, vamos lá. O gráficozinho ficaria assim. O A área, em função do x. Ai, aqui faltou um x, hein? Ninguém me corrigiu, gente. Tem x dividido por 2 dá 50x. Ninguém me corrigiu. Tá. Aí, pra plotar aqui, quando é 0, dá 0. Epic pra achar o máximo, não. Obrigada, Tsunami. Ai, gente, eu acho que ficaria alguma coisa assim, né? Sei lá, se eu tiver errado, me corrijam aí. Ficaria uma coisa assim. E aí, minha gente, tem uma coisa. Lembra que a gente falou das soluções da, da equação quadrática? As soluções são isso aqui, ó. A gente falou que tinha duas soluções, né? Aí aqui dá pra ver que tem duas soluções. A primeira solução e a segunda solução. Aí por que que eu fiz o gráfico? Por que que eu tô fazendo isso? Porque olhando o gráfico, a gente consegue notar o quê? Que o valor máximo, que é o que a gente quer encontrar nessa questão, a gente quer o x para que a área seja máxima. Ou seja, a área máxima é o quê? É o vértice. É esse pontinho aqui, o pontinho mais alto. O que que acontece? Se a gente notar aqui, o vértice está exatamente no meio. Então, a gente encontra as duas soluções, soma as duas e divide por 2, porque o vértice, o valor máximo, vai estar no meio das duas soluções.
Aí era só por isso que eu queria fazer o gráfico. Mas tem uma formulazinha pra decorar, acho que é menos B sobre 2. B sobre 2. B sobre... Menos B sobre 2A, eu acho, a formulazinha. Menos B sobre 2A. Se alguém quiser decorar, é só procurar depois. Pra você achar o X em que o valor dá o máximo. Enfim. Cadê o Guia Silver? Tem nome a formulazinha? É o X do máximo e acho que o Y do máximo. Alguma coisa assim. Acho que se você procurar coordenadas do vértice de uma função quadrática, aparece também. É, realmente. Isso aqui. X do vértice e Y do vértice. Isso aí, Gil. Eu tô aqui, mas tô prestando atenção. Tá bom. Mas enfim, quem não quiser decorar, é só lembrar que é só somar as duas soluções e dividir por 2. Aí você vai achar o xizinho que dá o valor máximo, dá essa área máxima. Então vamos lá, como é que a gente vai achar essas duas soluções igualando a zero? Deixando naquele formatozinho, menos x ao quadrado mais 50x é igual a zero. Aí, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Tem como resolver sem usar a fórmula de Bhaskara, porque o C é igual a zero. Aí fica bem mais fácil, mas bora usar a fórmula de Bhaskara só pra dizer que a gente usou. Como é que é a fórmula de Bhaskara? Gu e Silva já decoraram? Chat, como é que é a fórmula de Bhaskara? Cadê? Fórmula de Bhaskara, gente. Igual aí. Isso aí é só o Delta Invader. Eu quero a fórmula inteira logo. Pra se livrar de vez. Gu e Silver, cadê a fórmula? Cadê? Vocês têm que estar com ela na ponta da língua. X igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Olha, ele sabe muito já. Menos B mais ou menos raiz B ao quadrado menos 4ac. Tudo isso na raizinha, né? Sobre 2a. Pois é, feliz aniversário! Quem é o B, quem é o A, quem é o C? Gui Silver, digam aí, quem é quem aqui? Quem é quem? Dê nome aos bois. Fica Invader, mas é mais uma coisa pra decorar. Oi, Raquel. Raquel, você sabe a fórmula de Bhaskara, Raquel? Tarararum, tum, tararurum. Silver. A, B e C são números. O X é a incógnita. Quem que é o A? Porque você falou que o A é o X, mas não pode ser. O A é sempre uma constante, é sempre um valor. O X é quem a gente quer encontrar. Quem que é o A?
É porque. Sim, só que aí a gente isola o A, porque a gente quer saber o X pra que o A seja máxima. O X é o 50. Não, eu quero. Gu, eu quero A, B e C. Fala A, B e C, só isso que eu quero. Isso, Silvia. A é quem multiplica o x ao quadrado. B é quem multiplica o x. O C é a constantezinha que fica sozinha. O pessoal falou aí no chat, mas o Silvio também acertou. Tudo bem. O A vai ser -1, porque é quem multiplica o x ao quadrado. Vou escrever aqui, né? A igual a -1. O B é 50. O C é 0. Então a gente agora vai só trocar esses valores aqui na fórmula de Bhaskara. Então vai ficar x é igual a menos b, menos 50, mais ou menos raiz de 50 ao quadrado, menos -1, né, que é o a, vezes... Aí faltou o 4. 4. Tem um 4 aqui. O a é -1, c é 0, vezes 0. Sobre 2a. O a é -1, então fica 2 vezes -1. Aqui, como tá multiplicando por 0, né? O c é 0, fica 0. Então fica menos 50 mais ou menos raiz de 50 ao quadrado. O resto é 0, né? Então some raiz de 50 ao quadrado sobre -2. Gu e Silvia, quanto que é a raiz de 50 ao quadrado? Obrigada, Sancho. Então, a raiz de um número ao quadrado sempre vai ser o próprio número. Então, a raiz de 50 ao quadrado é o próprio 50. Aí fica menos 50. Se você soubesse, pode responder. Oi, Sancho, bem-vindo. Mais ou menos 50 sobre -2. E aí, agora é o momento da gente separar, né? São duas soluções por causa desse mais ou menos. Então, o x1 normalmente eu coloco pro mais e o x2 eu coloco pro menos. Aí, x1, que é a primeira solução. Perdeu toda a aula, Sancho. X1 vai ser menos 50 mais 50. Tudo isso dividido por -2. Aí, menos 50 mais 50 é quanto, minha gente? É 0. E 0 dividido por qualquer número, menos 0.
É, dá quanto? Dá zero. Então, a primeira raiz, o x1, vai ser zero. Zero. Agora, o x2 vai ser... Nossa, Raquel, eu gosto. O x2 dá menos 50 sobre menos Boa 2. noite, Tati. Tudo bem, rapaz? A última vez que eu estudei Bhaskara, eu acho que nem tinha smartphone ainda. Caramba! Obrigada pelo beat, nerd. Quanto é que dá, minha gente? Por que que a gente tá tendo aula? É por causa do Enem mesmo. Fazendo uma coisa aqui. Hum, hum. Gente, dá 50, tá? Fica menos 50 sobre menos 2. Menos 100 sobre menos 2. Aí, negativo dividido por negativo fica positivo. 100 dividido por 2, assim. Obrigada, Reiwa. Reiwa. Certo, a gente achou o X. Ah, sim. E o que eu ia sugerir para todo mundo que for fazer o Enem? Estudem o Corinthians, porque vai cair. Quê? XD. Na divisão tá bem, Epic. Lloyd Hall, eu fiz engenharia. E a divisão de 2? A gente fez menos 50 dá menos 100. Menos 100 dividido por menos 2 dá 50. Isso, Gu, isso mesmo. Não é 25 por quê? Raquel, quanto é menos 50 menos 50? Pior que a gente vai ter aula de programação. Então, eu vou fazer. Raquel, menos 50 menos 50 dá menos 100. Quando você subtrai, quando você faz um número negativo menos um valor, você está somando os números, aí dá um número negativo, só que somado. Deu para entender? Fica menos 100. Menos 50 dá menos 100. Sobre menos 2 dá 50. Certo? E aí, minha gente, lembrando, o que que a gente quer achar? A gente quer achar esse valorzinho aqui do meio. Alguém dá um nome para esse valorzinho que a gente quer achar? Qual a gente quer achar esse lugarzinho aqui do meio? Não, Gu, a gente não quer achar a área máxima. A questão pede o x e o y para ter a área máxima. Então, a gente quer achar esse xzinho do meio que tá entre esses dois x que a gente acabou de achar. Média. Jesus falou pra botar zap. O zap.
O vértice. É, a gente quer achar o x do vértice. E aí, gente, que nem eu falei, ele tá no meio do x1 e do x2, que foi o que a gente encontrou aqui, tá vendo? X1, x2. Ele tá no meio, exatamente no meio. Então, vai ser x1 mais x2 sobre 2, certo? O xv, que é o que a gente quer encontrar, é o x1 mais o x2 sobre 2. Ele tá no meiozinho. Aí vai dar 0 mais 50 sobre 2, que dá 0 mais 50 dá 50, 50 sobre 2 dá 25. A gente achou o x. 25. A gente achou o x. Só que você lembra que tem esse valorzinho aqui? O y que a gente disse que era a sobre x, certo? Aí, para achar ele, acho que é mais fácil trocar na de cima, né? Que não tem o a. É mais fácil trocar nessa daqui, que não tem esse a chato. Dá pra calcular o a, porque a gente tem o x também. Mas bora botar nessa de cima aqui, ó. 2x mais 2y igual a 100. A gente tem que 2x mais 2y igual a 100. Quanto que é o x que a gente encontrou? 25. A gente acabou de encontrar. A gente só coloca aqui 25 duas vezes 25 mais duas vezes y é igual a 100. Duas vezes 25 dá 50. Vou trocar a ordem aqui. 2y mais 50 igual a 100. Aí isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Mais uma vez. A gente quer encontrar o valor do y dessa vez. Ele é incógnito. Então a gente vai deixar ele sozinho. Subtrai 50 do lado esquerdo e do lado direito vai ficar 2y é igual a 100 menos 50. Que dá 50. 100 menos 50 dá 50. 2y é igual a 50. Então, para se livrar desse 2 e encontrar o valor de y, a gente divide dos dois lados por 2. Vai dar y igual a 50 sobre 2. E 50 dividido por 2 dá 25, exatamente, Silvia. O y vai dar 25. E aí a gente tem o valor do x e do y, 25 e 25. E aqui na questão, ele pede x e y, 25 e 25. Tadã, letra D. Não sei, Lord Hall. Deu pra entender alguma dúvida, Silvia? Hugo? Alguma duvidazinha que ficou? Bem tranquilo. Ainda bem que achou tranquilo. Eu tava com medo. Alguma dúvida?
Eu tenho que testar fazer uma sozinho. É, testa, aí vai falando as dúvidas. Vai mandando as dúvidas. O D4 achou essa mais fácil que a do primeiro grau. Sério? Caramba! Aí, gente, era isso de matemática por hoje. A questão do primeiro e segundo grau. É, eu tinha preparado coisa de português, né? Aí aqui, ó. As regras de pontuação. Deixa eu ver quantas regras eu botei. Eita, eu botei 6 regras. Eu não botei todas. Eu botei 6 regras. Depois as coisas de redação aqui. E aqui um exemplo de redação. Aí, tipo, vou deixar isso pra outro dia, porque já deu 3 horas de live. Eu acho que nem entraria mais nada na cabeça de ninguém, né? É, Silvia, vocês tinham pedido coisa aí. Ah, sim, tem mais de 6 regras de vírgula.